Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo um sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Eu vou te falar com você, eu não sou um cara educado, sabe? Eu sou um cara mais assim, parece que meio grosso, sabe? E eu tiro meu chapéu para vocês que têm assim, tem tanta paciência para poder lidar com esse público. É um público que fica metralhando o ceticismo, o ateísmo. E vocês, com tanta sabedoria, principalmente você, Eustáquio, com o conhecimento que você tem, a sua formação, é muito educado. Você está de parabéns. Cara, eu queria. Bom dia! Hoje são 16 de outubro de 2022, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Antes, um abraço para o professor Fábio de Oliveira Lima, Nádia Soares e Ismael Oliveira. Vamos ao vídeo. Leitor amigo, estou fazendo uma rápida análise sobre algumas passagens bíblicas acerca da criação, que está presente nos dois relatos de Gênesis. Até agora, em 10 vídeos, apresentei 12 erros muito ingênuos. Eis os erros. O primeiro, o sol criado depois da terra, das águas, das plantas e das árvores. O segundo erro, a lua, um luzeiro, criado para iluminar a terra durante a noite. Terceiro erro, as estrelas criadas também para iluminar a terra. Quarto erro, plantas e árvores criadas antes do homem, no primeiro relato, e o contrário, no segundo relato. Quinto erro, homem e mulher criados ao mesmo tempo, no primeiro relato, e o contrário, no segundo relato. Sexto erro, animais irracionais criados antes do homem, no primeiro relato, e o contrário, no segundo relato. Sétimo erro, o dia e a noite sem a existência do sol. Oitavo erro, as águas surgindo antes da existência do sol. Nono erro, a existência de águas acima dos céus. Décimo erro, os animais domésticos, segundo sua espécie. 11º erro, plantas e árvores terrestres criadas antes dos animais aquáticos. 12º erro, o universo criado em 6 dias. Para esse vídeo, mais um erro, o 13º, a existência das aves antes dos animais répteis. Quem está acompanhando essa série já sabe que existem 2 relatos lendários acerca da criação na Bíblia. Nesse vídeo, você, leitor, verá mais um erro. No primeiro relato lendário, que começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nasci em Sobral, no estado do Ceará, terra do humorista Renato Aragão e do cantor Belchior. Veja, leitor, a avenida principal da cidade, em destaque, o edifício mais famoso, o Arco de Nossa Senhora de Fátima, muito parecido com o Arco do Triunfo de Paris, na França. Morei com minha família muitos anos nessa avenida, ao lado do arco, em casa alugada.
Veja agora, leitor, esse prédio aí, situado na rua Padre Fialho, onde hoje mora uma irmã minha. Aí, nesse prédio, funcionava a minha querida escola pública, chamada Escolas Reunidas José da Mata e Silva, onde cursei o ensino fundamental, até a 5ª série primária. Hoje, nesse prédio, está em atividade um departamento da prefeitura. A escola ainda existe, mas está localizada em outro lugar. Durante o ensino fundamental, nessa escola, tive aulas de religião. Eu, adolescente, já era ateu. Mesmo assim, assistia às aulas do Monsenhor Domingos, um cristão católico. No fundo, não eram aulas de religião, mas uma propaganda exclusivamente do cristianismo católico. E até hoje é assim em todo o Brasil. O cristianismo é uma religião louca por poder e dinheiro. Quem conhece sua história desde o início tem esse conhecimento. Você, leitor, nas escolas brasileiras, não vê um professor de religião que seja espírita, umbandista, candomblessista, budista, etc. Os professores de religião sempre são cristãos. Uma esculhambação total. Pois bem, o Monsenhor Domingos, cristão católico, só aparecia lá para rezar e ler o catecismo. Lembro-me como se fosse hoje. Jamais falava sobre a história do cristianismo. Mudando de assunto, leitor, antes de analisar mais um erro no lendário relato bíblico da criação, quero lhe perguntar uma coisa. Você, leitor querido, sabe me dizer quem aparece primeiramente no mundo? Um pai ou seu filho? Você entendeu a pergunta, leitor? Quem surge em primeiro lugar? Um pai ou seu filho? Com certeza, um pai, não é mesmo, leitor? Um pai sempre será mais velho que o filho, não é mesmo? Um pai já existe antes da existência de um filho, não é mesmo, leitor? Veja a foto aí. Elvis Presley com sua esposa e filha. Como se vê facilmente, Elvis já existia antes de sua filha nascer, não é mesmo, leitor? Então, Elvis surgiu primeiramente no mundo. Somente depois é que apareceu sua filha. Assim sendo, Elvis é o ascendente antepassado, veio antes. Sua filha é descendente, veio depois. Entendeu, leitor? Você está perguntando o que isso tem a ver com a Bíblia, não é mesmo? Calma, leitor. Muita calma nessa hora. Sim, esse exemplo tem muito a ver com a Bíblia, porque no primeiro relato bíblico está escrito que as aves já existiam antes da existência dos animais répteis. Isso é de uma ingenuidade gritante. É tão ingênuo e sem sentido quanto afirmar que um filho já existia antes da existência do próprio pai, que um neto já existia antes de seu avô. As aves são descendentes dos répteis. Logo, só apareceram na terra depois deles, e não antes, como está na Bíblia. Veja, leitor querido, o quadro abaixo. Temos aí o primeiro relato bíblico, que começa em Gênesis, capítulo 1.
E temos aí à esquerda Gênesis, capítulo 1, versículo 20. E à direita, Gênesis, capítulo 1, versículo 24. E aí temos à esquerda: disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então você vê aí as aves em destaque. As aves aí foram criadas na quinta-feira, no primeiro relato bíblico. Na quinta-feira, você vê aí, as aves já existiam antes dos animais répteis. Entendeu, amigo leitor? Veja aí. Veja agora à direita. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Disse também Deus, à direita aí, vamos lá. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Então temos aí os répteis sendo criados na lenda bíblica pelo Deus hebreu na sexta-feira depois das aves. Na sexta-feira, veja aí, os répteis. Então, segundo o relato bíblico, as aves já existiam quando os répteis foram criados. Quando os répteis foram criados na sexta-feira, já havia as aves voando sobre a terra. Entendeu, leitor? E aí o erro bíblico. As aves aí já existiam antes da existência dos répteis. Eis o erro aí na narrativa bíblica. Isso ocorre porque a Bíblia nunca foi um manual de ciências, física, química, astronomia, biologia, geologia, etc. A Bíblia é um conjunto de livros de caráter religioso. Tanto é verdade que deuses, demônios e anjos estão lá, participando das ações. Quando você, leitor, pegar um livro qualquer com esses personagens, fique sabendo que não estará lendo história, muito menos ciências. Em livros de história e de ciências, deuses, demônios e anjos não são citados, não são personagens. Entendeu, leitor? Segundo a Bíblia, todas as aves já existiam na terra antes do surgimento dos répteis. É a mesma ingenuidade na afirmação de que um filho existe antes do pai ou de seu avô. A ciência diz coisa diferente, apoiada em provas no registro fóssil. Os répteis apareceram primeiramente, antes das aves. Elas, as aves, são descendentes dos répteis. Entendeu, leitor? Os répteis são ancestrais, ascendentes das aves. Ao contrário do que diz a Bíblia, os répteis apareceram primeiramente, antes das aves. As provas aparecem nos inúmeros fósseis encontrados em vários lugares. O que são os fósseis? De uma forma simples, animais e plantas morrem, deixando provas de sua existência. Quando mortos caem na lama, lodo e areia, e com o passar de milhões de anos, aquilo endurece, formando rochas sedimentares. E nessas pedras se encontram intactos esqueletos de animais irracionais e seres humanos. Veja, leitor, a foto. Acima, um fóssil de um dinossauro cristalizado na pedra. Mostra-nos
como era o animal há 65 milhões de anos. Uma reprodução perfeita. E abaixo, cientistas projetaram carne no animal para ter uma noção de como realmente eram. Veja mais uma foto. Um fóssil de um peixe petrificado na pedra. Nessa foto, mais um fóssil, uma planta petrificada na rocha. Por meio desses fósseis, a ciência descobre até mesmo sua idade aproximada. Entendeu, leitor? Para que você, leitor, entenda melhor o que são os fósseis, vou fazer uma comparação bem simples. Quando uma pessoa morre e é sepultada num cemitério, o cadáver fica lá, quietinho, durante alguns anos. Quando um coveiro vai retirar os ossos para esvaziar a sepultura, o que ele vê? Ora, ele vê o cadáver sem carne, só os ossos e os cabelos, e vê todos os ossos formando um esqueleto humano perfeito. Esse cadáver não é um fóssil, porque não foi petrificado na rocha, mas dá um exemplo de como a coisa funciona. O cadáver na sepultura, com os ossos formando um esqueleto humano perfeito, é igual a um cadáver humano petrificado numa pedra, um fóssil. Entendeu, leitor? As aves são descendentes dos répteis, por isso mesmo surgiram depois deles. Elas, as aves, primeiramente, evoluíram dos dinossauros, que eram répteis. Estudos científicos mostram o parentesco das primeiras aves com os dinossauros saurisquianos. Então, leitor, a coisa fica assim. Temos aí a visão da Bíblia e a visão da ciência. Segundo a Bíblia, as aves surgiram antes dos animais répteis. Já, segundo a ciência, os répteis surgiram antes das aves. Ciência é ciência. Bíblia é apenas um livro de caráter religioso. Mais um vídeo e muito obrigado.